Deus abençoe a todos. Esse é o nosso programa Caminho da Palavra. E nós estamos aqui mais uma vez com a ajuda do Espírito Santo para transmitir uma palavra para o seu coração. Então creia que você estará sendo abençoado a partir desse momento com a poderosa palavra de Deus. Antes de iniciarmos o nosso texto, queria dizer para você, compartilhe, estamos ao vivo no Facebook, no nosso canal no YouTube, Edson Belino, e você também pode compartilhar, interagir, mandar aqui as suas dúvidas, suas perguntas, as suas prerrogativas, e nós estaremos dentro da situação enviando uma resposta para você. Queríamos falar para você também que é sábado agora, dia 30/10, a nossa vigília no Clube Náutico Mogiano, aqui em Mogi das Cruzes. É um lugar de fácil acesso, próximo à estação CPTM, em frente à sede da Adebras Madureira. Então você vai lá, tem amplo estacionamento, uma vigília de marcha, de poder, uma vigília do terremoto pentecostal. Estamos comemorando 28 anos de vigília e o Espírito Santo tem nos honrado todos esses anos. É uma história impactante, de muito poder, unção, avivamento, transformações, ministérios foram construídos dentro dessa poderosa vigília. Então eu quero também te convidar, agora sábado, a partir das 23 horas, Náutico Mogiano. É só pôr no GPS que você, aqui do Alto Tietê, Zona Leste, as caravanas já estão se reorganizando e se organizando para poderem estarem conosco nesta poderosa vigília, tá bom? No final do programa a gente volta a falar um pouco mais sobre isso. Então eu queria falar para você agora sobre essa palavra. Então você se inscreve no nosso canal, compartilha, clica no sininho das notificações para você receber uma palavra e você interage, compartilha, manda para os seus amigos. Estamos também no Facebook, Edson Belino. Então esse é o nosso nome, o nosso logotipo, o Ministério Aliança do Novo Testamento, Igreja Pentecostal Aliança do Novo Testamento, situado em Guaianazes, na rua Santa Edith 782, Jardim Helena, Guaianazes. Eu queria compartilhar com vocês o texto de segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o versículo é o de número 14, e é sobre esse assunto que eu quero falar com você hoje. Diz assim o texto: inspiração, valor e utilidade da Escritura. O texto está dizendo exatamente assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-la sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Todavia a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Glória a Deus. Meus irmãos, o que eu quero falar para você está nesse contexto, é muito importante você interagir, presta atenção. A minha pergunta hoje, nessa palavra, nesse ensinamento, nesse culto online, nessa nossa programação é: você confia na palavra de Deus? Você tem confiança na palavra de Deus, naquilo que realmente Deus tem transmitido para você através da palavra, através dos profetas, através dos sonhos? A palavra de Deus, de alguma forma, ela tem sido inspiradora para você, e é sobre esta palavra que eu quero falar nessa tarde. Quero falar para você se a sua confiança realmente está inabalável, se a sua confiança realmente não vai ser alterada, afetada, mas você confia exatamente naquilo que Deus falou pessoalmente, usando os seus instrumentos, usando a palavra, usando as suas táticas, o sonho, a visão, enfim, Deus tem uma palavra para você. E eu quero agora interagir com essa poderosa palavra. Para quem não sabe, essa palavra é a palavra de Deus, segundo o que os escritores e historiadores denominam, ela percorreu por 40 pregadores, cada um dentro da sua época, dentro da sua geografia. Deus usa os homens mais distintos, enquanto Moisés é o escritor do Gênesis ao Deuteronômio e também possivelmente a carta, a história de Jó, Moisés demora 40 anos para escrever essa carta. Então, numa totalidade, nós temos aí aproximadamente 1.500 anos, 1.450 anos, 1.500 anos na sua totalidade. Só Moisés demorou 40 anos para escrever o Pentateuco, a lei de Moisés, a lei de Deus, a lei da Torá do Antigo Testamento. Então, a Bíblia nos fala sobre essa condição. Na somatória total, desde Moisés até a carta do Apocalipse a João, aproximadamente 1.500 anos foram narrados as histórias
e o contexto se completando, porque a Bíblia ela é exata, a Bíblia ela é atualizada, ainda que alguns queiram tirar a sua atualização dentro da modernidade, mas a Bíblia é o livro dos livros que se completam desde Gênesis a Apocalipse. Se você for olhar os escritores, eles são mais de diversos aspectos que somente Deus poderia trazer todos eles para um mesmo contexto, desde o começo, sem alteração, sem modificação, sem uma condição radicalizada. A Bíblia nos fala que Moisés era um escravo hebreu no contexto, no seu nascimento, mas se torna príncipe, se torna o legislador da lei e vira um homem cheio da graça de Deus. E você vai encontrar Jeremias, um profeta que chora, você vai encontrar Amós, um homem que cuidava de bois e de vaca, você vai encontrar o próprio Eliseu, que é um profeta juntamente com Elias, profetas que estavam surgindo dentro do cenário. Então, Deus levanta das condições mais específicas, pescadores, Deus levanta até doutores também da lei, Deus levanta grego, Deus levanta pessoas que vão de alguma forma contribuir para essa poderosa palavra se chegar até esse momento. Mas o que me chama a atenção aqui é que dentro desse contexto, Paulo está escrevendo uma carta a Timóteo. Qual a diferença entre carta e epístola? Carta é uma informação direcionada para uma pessoa. A carta ela tem direção, ela tem um CEP, é para fulano de tal, é para cicrano. Assim é as cartas do Apocalipse, né? Carta, toda vez que você vê na Bíblia, ela tem um endereço, ela tem um CEP, ela tem um nome identificado no seu singular. Mas quando você vê epístola, epístola fala de um coletivo, fala de mais de uma pessoa ou num conjunto da obra ou para toda uma igreja dentro do contexto. Então essa é a diferença entre epístolas e a carta. O que eu quero falar para você é que nós vamos agora traçar e dar uma viajada aqui dentro do contexto. Eu queria falar com você sobre o fruto do Espírito, que é muito importante nesse momento. Nós vamos encontrar em Gálatas capítulo 5 sobre o amor, a paz e a alegria. Como eu andei falando muito dentro, não aqui nesse programa, mas esse dia sobre esses que antecederam, eu queria falar nesse dia de hoje para você sobre a confiança na alegria. A confiança na alegria. Perceba que o mundo coletivo, o mundo singular, eles comparam alegria e felicidade à mesma coisa, até tentam alterar para distinguir uma da outra, mas no conjunto da obra eles começam a se perder. Se nós formos olhar para a psicologia, que é a mãe da ciência dos pensamentos, dos sentidos, da condição psíquica do ser humano, a faculdade da psicologia, ela tem uma informação sobre felicidade e ela tem uma outra informação equivocada sobre alegria, porque a alegria, segundo o que Paulo escreve em Gálatas capítulo 5, ela não é uma coisa gerada humanamente. Ela não é uma coisa do homem natural, ela é uma coisa gerada pelo Espírito, porque é fruto do Espírito. Então, quem não tem o Espírito não vai ter entendimento do que é alegria. Porque você não vai encontrar na Bíblia a palavra felicidade. Não existe a palavra felicidade. A palavra felicidade ela é fora do contexto, tanto na condição exegésica do Antigo e do Novo Testamento, como também nos textos originais. A Bíblia não nos dá essa informação que você terá uma vida de felicidade. Se você for olhar para a Bíblia, você vai perguntar para mim, eu vou tentar te responder da seguinte forma. Você acha que os profetas foram felizes? Você acha que os heróis da fé foram felizes? Você acha que Jesus Cristo foi feliz? Não, impossível. Como é que Jesus ia ser feliz? Ele sabia que todo mundo estava contra ele. Todo mundo queria pegar e puxar o tapete dele. Todo mundo queria matá-lo. Então Jesus, ele não era uma pessoa com uma vida de felicidade. E assim também é na vida natural, porque a felicidade ela é uma condição de conquista, de sonho de consumo. Por exemplo, você fica feliz porque você comprou uma bicicleta. Você fica feliz porque você comprou um carro. Você fica feliz porque você comprou uma casa, porque você conseguiu um emprego, porque você conseguiu uma vitória. Isso te traz felicidade. Mas isso é momentâneo dentro da circunstância que você vive. Por que você é feliz? Porque eu conquistei minha casa, porque eu consegui um emprego, porque eu consegui uma caixa de chocolate, porque eu consegui minha moto, porque eu estou com a minha bicicleta. Só que a alegria não é gerada. Você pode ver que tem gente que tem dinheiro, tem casa, tem família, tem bens, tem uma vida estável, viaja, tem um grande poder aquisitivo, mas não é alegre.
Por que não é alegre? Porque a felicidade dela é dentro das condições que lhe foram proporcionadas. Mas a alegria é algo gerado pelo Espírito Santo. E quem não conhece o Espírito Santo, por exemplo, a psicologia não conhece o Espírito Santo. João capítulo 14 fala, o mundo não conhece, porque o mundo não tem ele. Se o mundo não conhece, como é que vai ser gerado alegria? Não vai ser gerado alegria, porque a alegria, ela é independente de você conquistar algo ou não. É por isso que o cristão, mesmo não vencendo em algumas batalhas, ele ainda gera alegria para prosseguir, para sorrir, para cantar, para pregar. E aqueles que vivem de felicidade, andam se matando, se drogando. Esse é o século de mais suicídios, de mortes, de pessoas que vão entregando a sua vida diante das decepções, diante das condições adversas. Por quê? Porque tem tudo, tem uma vida, mas não tem a alegria. Então a alegria é insubstituível, é o fruto do Espírito. Você pode ver que o irmãozinho está passando uma luta travada, uma guerra, está passando por um processo, mas alguma coisa mantém ele alegre, é o Espírito Santo. A psicologia não vai entender isso. Na Bíblia você não vai encontrar felicidade, mas você vai encontrar centenas de palavras que afirmam que a alegria ela é presente dentro do texto original da Bíblia. Se você for olhar para a Bíblia, você vai entender que a alegria ela é tão poderosa que o Espírito Santo ele trabalha dentro dessa condição para que isso venha acontecer. Por exemplo, Jesus disse em João capítulo 16, 33, que no mundo tereis aflições. Então ele está falando, vocês não vão ter uma vida de felicidade. Se você for olhar para a Bíblia e percorrer a história de José, José não foi um homem feliz, porque ele teve uma série de situações contraditórias, mas a alegria de Deus estava dentro dele para ele permanecer. O que dizer de Jacó quando encontra com Faraó? A Bíblia diz que Faraó vai se meter a besta para perguntar para Jacó quais são os teus anos de vida, quando ele desce no segundo ano de fome para morar no Egito. E a Bíblia diz que ele falou, os anos da minha peregrinação são 130 anos. 130 anos, e eu não vivi como meu pai, como minha mãe, que viveu muito mais do que isso. Aí ele acrescenta, foram dias maus e poucos. Jacó estava dizendo, não tive felicidade. O que Jacó tinha era a presença do Espírito Santo para lhe dar alegria. É assim que é a vida de um crente. A Bíblia diz assim que o profeta Abacuque vai informar no capítulo 3, aquele que todos nós conhecemos, que é assim, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não produza o fruto da vide, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Então a alegria ela é simultânea à reação do seu relacionamento com o Espírito Santo. O salmista disse no Salmo 122 que ele disse assim, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É uma alegria que não se explica, é uma alegria que não tem retórica humana para tentar explicar, é algo gerado dentro de você, é algo que é mais forte do que você, mais poderoso do que você. A Bíblia nos fala dessa alegria que é tão importante e tão presente dentro do Evangelho. É por isso que você se mantém dentro dessa situação toda, confiante. A alegria, ela é gerada pelas circunstâncias do Espírito Santo. Tem pessoas que estão enfrentando grandes desafios, mas não falta alegria para ela, não falta alegria para eles. Então a pergunta que eu venho te fazer hoje, dentro dessa história e dentro desse contexto, no caminho da palavra, você é feliz? Você tem felicidade? Então o que eu quero dizer exatamente é o seguinte, o cristão não depende das conquistas que a felicidade lhe pode proporcionar, porque ele vive de alegria. Se Deus der, glória a Deus. Se Deus não der, glória a Deus do mesmo jeito. A alegria faz parte da sua retórica. É por isso que você não para, é por isso que você sempre está de cabeça erguida, se levantando. Pastor, quando é que eu estou triste? O que está acontecendo? O seu nível de relacionamento com o Espírito Santo está baixo. Então nessa tarde de hoje, entre num relacionamento com Deus e não vai faltar alegria na sua vida. Essa é uma palavra importante. Glória a Deus. Eu queria falar para você nesse dia de hoje, aproveitando essa oportunidade, essa palavra, essa pregação que Deus nos preparou, eu queria colocar para você sobre a confiança. Você confia nessa palavra? Você confia exatamente nessa palavra? O profeta Isaías ele vai profetizar no capítulo 55, versículo 11, que assim é a palavra que sai da boca de Deus. Ela não volta para ele vazia, faz o que apraz e prospera naquilo que ele enviou. A Bíblia nos fala sobre essa palavra. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado os que leem, bem-aventurado os que ouvem, bem-aventurado os que guardam. A palavra faz parte da sua retórica. Jesus um dia disse assim em Mateus 24, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que Jesus está tentando dizer?
que as promessas de Deus na sua vida estão inseridas ou enxertadas na palavra, e o comando vem do céu e a ordem vem para a terra. Nem o céu nem a terra poderão intervir quando a palavra é liberada do céu para a sua vida, nada pode alterar. O céu tem que aceitar, a terra tem que aceitar, porque foi liberada uma palavra pelo Espírito Santo na sua vida. O céu vai dar a concordância, a terra vai ter que se dobrar e se encurvar. Então receba essa palavra. E para falar de confiança, irmão, nunca foi fácil confiar. Eu queria falar para você sobre a história de Joquebede. Joquebede é uma mulher esplêndida dentro da Bíblia, uma mulher notável, uma mulher que é referência para os hebreus, porque não só é mãe de uma trilogia de referências bíblicas dentro do Egito e dentro do deserto. Ela é a mãe de Miriam, ela é a mãe de Arão e agora ela também vai ser a mãe de Moisés. E a Bíblia nos fala que esse contexto todo é no período em que Deus vai se apresentar para Moisés. Deus vai se apresentar para Moisés para dizer para Moisés: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão. O Deus de Abraão. O que é confiar naquilo que Deus está falando, que eu sou o Deus de Abraão? O escritor de Hebreus, capítulo 11, versículo 8 de Hebreus, diz assim, olha, que Abraão foi para um lugar sem saber para onde ir. Confiar é isso. Eu sou o Deus de Abraão. Você não precisa entender nem acreditar no ponto de vista que a rota está certa ou não. Você só tem que confiar. Você tem que confiar que Deus está te levando por um caminho absurdo, um caminho inexplicável, mas confiar. Abraão tem essa referência. Isaac prospera onde ninguém prospera. E Jacó é aquele que diz assim no Gênesis 32, versículo 10. Com um cajado eu atravessei este Jordão, agora eu volto com dois montes, dois povos, duas grandes proporções de pessoas. E assim que é confiar. E Dona Joquebede, voltando ao texto, ela vai agora enfrentar um processo que é muito importante para nós. Confiar em Deus é mais ou menos pegar o exemplo de Dona Joquebede. Eu vou explicar para vocês agora. Joquebede, ela vai agora ficar grávida. Mas ela vai ficar grávida no momento em que não se podia ficar grávida. Ou se, caso ficasse, ia ter que orar muito para nascer menina. Porque vocês conhecem que nasce agora um projeto, cria-se um projeto pelo novo faraó que não conhece, não respeita a história de José. Isso também faz parte da retórica, porque Deus queria agora que esse faraó se levantasse para tirar o povo do Egito. E a Bíblia diz agora que vai acontecer isso. Ele vai tentar matar pelas parteiras, não dá certo. Vai jogar no rio, quem não jogar vai invadir as casas, os soldados vão pegar. E a Bíblia diz agora que o projeto é mais ou menos assim. Dona Miriam está esperando uma menina, e agora o projeto dela vai ralo abaixo, porque ela agora vai ter um menino. Isso tem a ver com a confiança, que às vezes você tem um projeto, você tem um plano, você tem orquestrado aí uma situação, isso vai me dar vitória, eu vou conseguir dar a volta por cima nessa situação, nessa questão. E aí Deus vem e faz nascer um menino. Deus quebra o protocolo e coloca um projeto que, ao nosso ponto de vista, é um problemão. Porque nascer um menino naquela questão significava crise, significava choro, lamento, turbulência, guerra, conflito, desânimo, ia ser uma situação muito caótica no ponto de vista, mas Deus faz isso. Confiar em Deus é exatamente isso, Deus tirar o teu projeto e colocar o dele. Confiar em Deus é exatamente isso, Deus tirar aquilo que é tudo certinho, esse plano aqui dá certo. Aí Deus vem, quebra um protocolo e agora Deus vai colocar o projeto dele, que é um projeto que todo mundo dizia, vai morrer. Moisés vai morrer porque Moisés não podia nascer nesse momento. Moisés não podia, de alguma forma, ter surgido nesse momento. E é assim que Deus faz. Deus ele vai fazer exatamente dessa maneira. Por quê? Porque nesse contexto agora a Bíblia diz que Deus vai dar um menino. E o menino agora é cuidado por Dona Joquebede. Por 3 meses ela vai cuidar daquilo que era um problema, que era um problemão, que era um projeto de Deus. E Deus vai fazer assim, Deus sempre vai fazer assim. Deus sempre vai trabalhar de um jeito que você não está esperando. O seu projeto pode ser bom para você, mas não é bom para Deus, porque Deus vai colocar o projeto dele e a melhor coisa a fazer é confiar no projeto dele, que é o melhor projeto. E ele vai colocar Moisés, a Bíblia diz que Miriam vai cuidar do projeto,
aquele projeto vai ser cuidado por um tempo de 3 meses, e ela vai para lá, vai para cá. Imagino eu que esconde ele aqui, esconde ele ali, esconde ele lá e acolá, e essa é a vida, é a retórica do menino Moisés. O que eu quero dizer para você é que Deus vai colocar algo na sua mão, isso fala de confiança, e você tem que cuidar. Porque quando a gente vê o projeto de Deus, a gente fica meio temeroso, a ponto de falar, não vai dar, e aí acaba abandonando o projeto. E nós não podemos abandonar o projeto que Deus tem na nossa vida. Nós temos que confiar que o projeto que Deus colocou é o melhor e vai dar tudo certo. Então eu vim pregar para você, confia, porque o projeto pode ser crise na sua visão, pode ser crise na vida de quem está vendo, mas o Senhor está dizendo, confia, porque esse projeto vai sair do chão e vai dar certo. Porque Deus trabalha dessa forma? Deus trabalha dessa forma. Todo projeto, irmão, que Deus coloca, Ele coloca dentro de uma situação que parece que não vai ter jeito. É assim que acontece. É assim que vai ser a dinâmica disso. Se você olhar para o texto de Neemias, capítulo de número 1 em diante, o texto nos fala que ao receber a informação de Hanani, diz a Bíblia agora que ele vai jejuar, vai chorar, vai orar, e esse é o período de alguns meses, ele vai pedir para Deus dá um jeito, porque ele não vai deixar do jeito que está. Ele tem um plano, e o plano dele agora é, de alguma forma, ir até Jerusalém, mas ele vai ter que passar pelo rei. E a Bíblia diz que agora ele vai alcançar esse favor. Depois de algum período, 3 meses orando, jejuando, ele vai agora receber o favor do rei. Mas perceba que antes de receber o favor do rei, ele conquista o céu primeiro. O céu é o mediador do projeto que tem no seu coração. Então primeiro você tem que entender que Deus coloca um projeto falido na sua mão, mas você tem que ter acesso ao céu. Por quê? Porque você vai encontrar embaraços aqui embaixo. O rei, na verdade, foi só um instrumento. Quando a Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, versículo 5, maldito o homem que confia no homem, Deus não está falando para você virar as costas para as pessoas, não. É porque tem pessoas que colocou no coração, não, fulano falou que vai pegar o meu currículo, Bertano falou que vai me colocar lá na empresa, Cicrano falou que vai me dar um dinheiro, que vai arrumar um valor, que vai depositar na minha conta. E aí você acaba se decepcionando, porque existem muitos copeiros dentro do cárcere que vão se esquecer de José. Então o texto está dizendo assim, não, o que Neemias está tentando dizer, o rei vai te ajudar, mas foi eu que coloquei no coração dele te ajudar. Então você precisa entender que o projeto de Deus, ele é assim, um projeto de crise, mas a sua confiança e o seu relacionamento tem que manter-se vivo com o céu. Aí Deus vai preparar, vai tocar nas pessoas certas para que o projeto comece a funcionar. Olhando para esse ponto de vista, o que você está tentando dizer? Que Deus tira o seu projeto, coloca um projeto problemático do ponto de vista para você. Você tem que se sustentar nele, acreditar nele, confiar nele, abraçar esse projeto. Aí a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz agora que a princesa vai descer. E o texto está dizendo o quê? A princesa vai descer. A Bíblia nos fala em Atos 7, 22, que Estevão narra que Moisés era um homem conhecedor de toda a ciência egípcia, a faculdade da época, e era instruído em toda a ciência, era um homem poderoso em palavras e em obras. Então Moisés tinha o poder da oratória, distinguindo-se talvez, dentro de alguns historiadores, e eu também penso dessa forma, que ele não poderia ser gago. A situação de não saber falar corretamente era a covardia de Moisés diante daquele momento que lhe foi proporcionado. E todos os homens de Deus se acovardaram dentro de um contexto. Todo mundo se achou incapaz, pequeno, e Moisés não foi diferente. Moisés não foi diferente. Moisés também era, dentro do contexto, essa situação era parente, era próxima da sua situação. Mas enfim, a Bíblia diz agora que Deus vai colocar a princesa, e Estevão falou, ele se rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que vai vir um recurso. Deus não vai mandar o recurso antes do propósito. O propósito chega primeiro, só para você entender.
Deus vai colocar um projeto aparentemente falido na sua mão e você tem que acreditar, investir, cuidar e entender que o recurso do seu projeto vem depois. É por isso que muita gente não avança. Por quê? Porque não confia. Olha para o projeto, não tem recurso, não tem apoio, não tem ajuda, está sozinho, está sozinha, acaba abandonando o projeto morre, porque Satanás quer matar o projeto, o diabo quer matar o projeto, os teus inimigos querem assassinar o teu projeto, e a Bíblia diz aqui que o recurso, o socorro, a ajuda, ela vai vir. Mas ela vai vir quando, pastor? Depois que você acredita no projeto que Deus colocou na sua mão. Isso fala da nossa confiança. Confiar é isso. Confiar é você acreditar que Deus já está preparando os recursos, Deus já está colocando os pináculos, as pessoas no lugar. Eu vim pregar para muita gente que está me ouvindo aqui nessa tarde. Fica tranquilo que esse projeto não vai morrer. Esse projeto nasceu no coração de Deus e Deus está mandando dizer algo para você nessa tarde. Aleluia, o recurso está chegando. Oh glória! Aramanda, Querabassúria, Dominávia. Acredita porque Deus está trabalhando para te ajudar nesta tarde. Tem vitória chegando da parte de Deus. Aí a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz, olha só que interessante, que o projeto agora vai sair do chão, porque Deus vai preparar a princesa. A princesa tira Moisés da água, esse é o nome egípcio, né? Tirado das águas, e Moisés agora vai ficar um bom tempo com a sua mãe até crescer. Depois que cresce, é que a princesa vai reivindicá-lo. Traz meu filho que eu tirei das águas, e Moisés vai morar no palácio então. A Bíblia diz então que Moisés agora grande, mata um egípcio, vai morar em Midian, e depois de Midian agora ele vai encontrar Deus no Êxodo, capítulo de número 3, a sarça que ardia, mas não se consumia. E a Bíblia diz que é nesse período que Deus vai encontrar Moisés, e Moisés vai tirar agora, vai virar o protagonista, vai tirar o povo do Egito, diante daquelas crises, daquela turbulência, daquela confusão, daquela bagunça que aconteceu no Egito. Deus vai tirar agora o povo de lá, e Deus leva Moisés para onde? Deus leva Moisés agora para frente do Mar Vermelho. O mar atual hoje, o mar Mediterrâneo, né? E a Bíblia diz agora que ele está diante do Mar Vermelho, e o texto está nos falando agora que agora ele tem um problema. Por quê? Porque confiar em Deus é isso que eu vou falar agora para você. Quando Moisés estava com 3 meses, ele teve que confiar em Deus, porque ele ia morrer dentro das águas do Nilo. Ele ia morrer. Então, Deus sempre teve com Moisés, que é tirado das águas. Esse é o nome dele original, presta atenção, você que está entendendo o caminho da palavra. Então, Moisés sempre teve relacionamento com água. O nome dele é tirado das águas. Agora, Moisés, ele vai agora parar diante do Mar Vermelho. Era óbvio que Deus ia fazer um milagre, está no texto. Era óbvio que Deus ia matar Faraó, porque o Faraó morreu. O Faraó morre nesse capítulo 15, morre nos Salmos também, só não morreu o faraó da novela, mas o faraó da Bíblia morreu todo mundo. E a Bíblia diz que Deus agora vai matar Faraó, vai destruir o exército, vai vingar o povo de Israel. E a Bíblia diz agora que ele, Moisés, está diante dessas águas. Então o beco sem saída era um beco sem saída para Faraó, era um beco sem saída para provar a grandeza de Deus para Israel, mas era agora um novo treinamento para Moisés. Confiar em Deus é isso. Era Deus trabalhando na vida dele, porque as águas que tentaram matar ele lá atrás e não conseguiram, era um treinamento para essas águas maiores. Isso é confiar na palavra, confiar na história, confiar no Deus que faz a direção do seu ministério. Então a Bíblia está dizendo o que exatamente, pastor? O Deus que estava livrando ele nas águas lá há 80 anos atrás, é o mesmo Deus que vai livrar ele agora nas águas do Mar Vermelho. O mesmo Deus que deu livramento lá atrás é o Deus que vai dar livramento aqui na frente. Eu vim dizer para você, se você confia nessa palavra, o mesmo Deus que te deu vitória lá atrás está te dando vitória hoje aqui nesse lugar. Deus não vai mudar a retórica, Ele está dizendo, confia, porque os que confiam no Senhor não, aleluia, se abalarão, são como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. A confiança, ela não pode ter uma condição de tremor, de dúvida. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que o escritor de Hebreus fala assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem,
mas a certeza ou convicção das coisas que se esperam. Ele vai dizer ainda, no capítulo de número 1 de Tiago, que aquele que duvida, que não confia, é como as ondas do mar, que bate de um lado, bate do outro, né, e vai para lá e vai para cá, e vira poeira, e acabou tudo, em fumaça, e não deu certo. E assim ele continua dizendo, assim também é o homem que não confia. Não pense que receberá de Deus coisa alguma. Se você não tiver fé, Romanos capítulo 14, versículo 23, Paulo diz assim, tudo que não é por fé é pecado. Você não anda por vista, você anda por fé. Isso fala da confiança. Isso está falando da sua confiança no Deus que você serve. Então você precisa confiar naquilo que Deus está falando. Se você está passando por isso aqui, é um treinamento, porque Deus vai te colocar em desafios maiores, Deus vai te colocar em portas maiores, Deus vai te colocar em projetos maiores, e você precisa confiar nessa palavra. Confiar naquilo que foi liberado, naquilo que foi delegado para a sua vida. Confiar na sua autoridade que foi propiciada pelo Espírito Santo na sua vida. Ora, vamos à história de Jonas. Jonas, ele foi um profeta fujão, vocês conhecem o texto, mas o que acontece aqui? Ele deixou de confiar em Deus porque ele estava tentando dizer o que no texto? Eu prefiro o meu projeto do que o projeto de Deus. Quero ser livre, eu quero dar um rolê, uma volta. É não confiar na condição do projeto de Deus, porque Deus está falando, vai por aqui, você vai ter a oportunidade de converter uma cidade inteira com uma palavra profética. E Jonas não quis, não aceitou, o coração dele endurecido, a rebeldia de Jonas leva ele para não confiar no projeto de Deus. Ele vai descer na contramão, ele vai descer na contralógica da situação. É assim que acontece. Quando a gente não confia em Deus, o diabo sempre estará preparando uma rota maligna na nossa vida. Quando nós deixamos de confiar em Deus, nós vamos indo para a contramão de tudo, andando na contramão de tudo. Então eu vim dizer para você confiar. Confiança é isso. Confiar é você acreditar que o seu começo é, aleluia, alternativo, mas você não está limitado ao teu começo. Daniel capítulo 12, versículo 13 diz assim, tu porém, Daniel, vai até o fim e repousarás, e se levantarás, e receberás aquilo que lhe foi proposto, aquilo que lhe é por direito, aquilo que te foi colocado por sorte. O que eu quero dizer para você é que você não pode mudar a sua confiança em Deus. A sua confiança tem que ser determinada, tem que ser projetada dentro de uma situação. Você tem que terminar aquilo que você começou. Você tem que continuar. Foi esse o texto que eu li para Timóteo, da carta de Paulo, dizendo assim, fica naquilo que você foi instruído, permanece naquilo. Não mude a rota, não mude a história, confia, porque quem não confia, casa hoje, mas já pensando em descasar amanhã. Está no emprego hoje, mas não acredita no seu potencial, está desempregado amanhã. Faz uma faculdade hoje, amanhã desiste, fecha a matrícula porque já não sabe mais o que quer. Por quê? Porque não tem confiança dentro da sua expectativa. E Deus trabalha dentro dessa forma. Quando tudo parecer que está acabado, está embaraçoso, está embaraçado, Deus vai trabalhar na sua vida. Porque parece que tem gente que está no fim do mundo, está no fim da ótica da visão humana, né? Parece até uma analogia, né? Onde Deus faz o mundo em 6 dias, né? Parece um exemplo. Ah, Deus acabou. Vou dar uma descansada, né? Aí eu falo, opa, tem aquele lugarzinho ali embaixo, né? Tem aquele lugarzinho, aquela vilinha, aquela igrejinha, aquela casinha, aquele irmãozinho. Aí eu, deixa eu fazer também ali da Vitória. Porque Deus, ele trabalha dessa forma. Deus não esquece ninguém. Você tem que confiar naquilo que Deus propôs para a sua vida. Você tem que acreditar naquilo que Deus direcionou para a sua história. Confia nessa palavra. Essa palavra, ela é poderosíssima. A Bíblia diz que o escritor de Hebreus falou assim, que ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Entra na divisão da alma, espírito, juntas e medula. Ela é apta para interpretar e discernir as intenções do coração. Confiar é você ter certeza daquilo que você está sendo trilhado. José era um homem de confiança? Sim, ele era um homem de confiança. Gênesis capítulo 50, versículo 20 diz assim, ó, que vocês o tempo todo tentaram mal contra mim, mas o Senhor transformou isso em bem. Por quê? Porque ele foi para o poço, o pessoal odiava ele foi caluniado pela esposa de Potifar. Você não vê José se lamentando, murmurando, questionando, achando culpados. Isso é confiar naquilo que ele sonhou, confiar naquilo que ele viu, confiar naquilo que ele acredita, porque confiança é isso. A Bíblia diz que o José foi o primeiro a sonhar, o segundo foi o padeiro, o terceiro foi o copeiro, o quarto foi Faraó.
A Bíblia diz que o primeiro sonho a se cumprir foi o do copeiro. Vai se cumprir o de Faraó, vai se cumprir o do copeiro, vai se cumprir o do padeiro. O sonho de José foi o último a se cumprir. Por quê? Porque Deus quis, mas ele não perdeu sua confiança. Fiel é quem está falando com você. Fiel é quem prometeu. A Bíblia diz lá em Filipenses, capítulo 1, que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Confiança é você acreditar que você tem estágios da vida. O próprio Jesus nos dá exemplo. Filipenses capítulo 2 fala assim, que nós devemos ter o mesmo pensamento que Jesus. O mesmo pensamento, as mesmas atitudes, o mesmo comportamento, né? E mesmo ele sendo Deus, não quis ser igual a Deus. Antes, ele se esvaziou, se humilhou, tomou a forma de servo, de homem, né? E sendo homem, ele se apresentou para uma morte que era a morte de cruz, segundo a Bíblia. Para quê? Para que Deus lhe desse um nome, que é sobre todo nome. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrasse no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, confiança é isso. Confiança é que você vai passar por uma retórica, vai passar por uma situação. Confiança é você entender que você tem um Pai que está no céu. Confiança é você entender que essa palavra não mente. O escritor de Hebreus diz no capítulo 6 que uma das coisas pilares de Deus é que Deus não mente. Deus não está mentindo. Deus não está mexendo com o seu psicológico. Deus não está mexendo com a sua condição psíquica, com a sua estrutura emocional, não. Deus só quer que você confia. O caminho da palavra passa por confiança. Fala por acreditar, por abraçar essa causa. Por mais absurdo que seja o caminho que você está trilhando, confia nessa palavra. Confia porque Deus é bom. Confia porque Deus vai trabalhar. A mulher de Cananéia, ela vai sair da sua casa e deixa uma menina terrivelmente endemoniada. O texto está dizendo que ela não tinha nada a ver com isso, mas era a filha dela. E agora ela estava presa, detida naquela situação. E a Bíblia diz que agora ela vai buscar Jesus, encontrar com Jesus. Isso é importante para você. Confia. A confiança é o que vai te gerar a possibilidade de dar a volta por cima. É a sua confiança que vai fazer retórica tudo aquilo que Deus tem para trabalhar no seu ministério. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Eu encerro aqui e sou grato